Vamos para a segunda etapa da aula agora, onde nós trabalharemos exclusivamente com a ligação iônica, como você pode acompanhar aqui no livro, Ligação Iônica, tá vendo? Na página de número 132, onde você tem ali uma vasta introdução e definição e descrição sobre como a ligação iônica é constituída. Certo? Então você pode me acompanhar aqui no livro, página 132, e tem o anote aqui pronto para você ali do ladinho, para você colocar as suas observações. Bom, o professor já acabou organizando previamente aqui para ti, tudo para a gente poder dinamizar e você ter depois mais facilidade no acesso dessas informações usando um card. A primeira coisa que eu gostaria de falar é, para nós tornarmos mais didático o trabalho sobre ligações químicas, é legal você setorizar as ligações. Porque cada ligação possui suas especificidades, e estas, em certos casos, são bastante vastas. Portanto, é legal você estudar só a iônica, depois só a covalente e depois só a ligação metálica. Porque assim você vai conseguir perceber de uma maneira mais abrangente e integral, pois você vai com profundidade aos conceitos dessas ligações, cada uma das ligações, ok? Então, vamos começar com a ligação iônica. E a primeira coisa interessante de se retratar aqui, ou ser retratada aqui, é o outro nome que ela ganha. Pode ser chamada de eletrovalente, ligação iônica ou ligação eletrovalente, assim como ligação heteropolar. Heteropolar. Por quê? Você já vai ver o porquê disso agora na explicação do professor. Essa ligação, como foi mencionado acima, ela ocorre sempre entre metais e ametais, ou não metais. No entanto, quando você analisa metal e não metal, você se depara com algo que é bastante interessante, sob o ponto de vista, obviamente, da distribuição eletrônica. Me acompanha, vou tentar me fazer entender. Veja, vamos supor que você vai ligar o metal sódio, então aqui você tem o sódio, tem número atômico 11, com o não metal cloro, então aqui do ladinho você tem o cloro, com o número atômico 17. Assim, ok? Então vamos colocar aqui mais uma camada no cloro, né? O professor acabou esquecendo de fazer mais um desenho. Então vamos colocar mais uma camada aqui no cloro. Pronto, tá ali a camada do cloro. Acho que agora vai. Deixa eu botar aqui um momentinho. Fechou. Agora foi. Ó, pronto. Claro que não. Agora foi. Pronto. Tá aí a outra camada do cloro. Vou só colocar a camadinha mais para o centro, assim, porque o professor tem toque, obviamente, né? Ali, agora sim, inclusive menor que o sódio. Pronto, agora você tem cloro, você tem sódio direitinho. Queridos, o que eu quero mostrar para vocês com isso? Veja, você tem cloro, você tem sódio um do lado do outro. Observe algumas características entre o cloro e o sódio, ok? Ó, o sódio ele possui uma distribuição eletrônica bem simples. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ok? Então ele tem na sua eletrosfera, ó, vamos colocar aqui com uma cor um pouquinho diferente para você entender, os elétrons do cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa é a eletrosfera do sódio com seus 11 elétrons. Já o cloro, que possui 17 elétrons, ele tem uma distribuição eletrônica diferente. A distribuição eletrônica do cloro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Assim você percebe que o cloro possui 10 elétrons, 2 na primeira camada, mais 8 na segunda e 7 na terceira camada. Tudo bem? E um núcleo com uma carga nuclear, obviamente, mais intensa que a carga nuclear do sódio. Tá e daí, professor? Bom, vamos lá. Então, vou pegar aqui para você, inclusive vou redimensionar o átomo de cloro, só para ficar mais coerente, né?
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Isso, ó, porque ele é menorzinho, né? Ele é menor que o cloro. Então vamos fazer de forma coerente o cloro e o sódio. Tudo bem, queridos? Então, vamos lá? Vamos distribuir os elétrons do cloro, certo? Vamos colocar aqui os elétrons do cloro de forma coerente. Ele vai ter, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E na última camada, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Pronto. Vamos lá. O que isso implica e o que isso mostra para o observador? Bom, quando um átomo de cloro se aproxima, né, despretensiosamente de um átomo de sódio, como você está vendo aqui, ó, por ele ser menor e ter uma carga nuclear, ou seja, mais prótons no núcleo, maior, acontece um fenômeno muito interessante, que é o fenômeno da tendência em transferir elétrons, ou transferência de elétrons. Este elétronzinho aqui do sódio que você está observando, esse aqui, ó, tá vendo? Ele vai ser o quê? Ele vai ser literalmente, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui de um jeito mais, isso, vamos colocar assim, preencher, ó, esse elétronzinho do sódio ali, tá vendo? Agora sim, ficou bem claro. Esse elétron do sódio, ele vai ser atraído com uma força muito grande pelo núcleo do sódio, desculpa, vai ser atraído com uma força muito grande pelo núcleo do cloro. E essa força vai ser tamanha a ponto de fazer com que esse elétron saia de onde estava e vá literalmente para a eletrosfera do átomo que está aqui próximo, o átomo, enfim, de cloro. Tudo bem? Então, nesse movimento, acontecem alguns fenômenos de estabilização ou de estabilidade. Como assim? Veja, o sódio, ele vai se transformar e essa partezinha aqui do sódio, tá vendo, ó, que eu vou copiar, vou colar aqui para ti, colei, ó, vai ser o que sobra. E aí você vai ter nada mais, nada menos que um belíssimo sódio mais. Assim, ok? Com uma carga positiva muito intensa, muito forte, bastante expressiva. E aquele elétron roxinho ali do sódio, adivinha onde foi parar? Foi parar justamente aqui com quem? Com o cloro. Então vamos copiar aqui o cloro, vamos colocar o cloro aqui embaixo, colou, né? Vou só apagar aqui essa parte aqui, isto. E para onde foi o elétron? Vamos lá, tá aqui o elétron. O elétron do sódio veio parar aqui agora no cloro, tornando desse modo o cloro um átomo negativo. Bom, você sabe claramente que positivo e negativo se atraem. E se positivo e negativo se atraem, forma aqui, primeiro, duas coisas. A noção de carga e de íon. Você vai ter dois íons, um cátion e um ânion. Quem é o cátion? Sempre o metal, porque era um átomo maior, um átomo grande, e por tal motivo tem dificuldade de manter os seus elétrons mais externos, elétrons de valência. Quem é o ânion? O ânion é o não metal, um átomo deveras pequeno, com uma carga nuclear maior, mais intensa, que tem uma grande facilidade de atrair elétrons de valência de átomos grandes. Portanto, em poucas palavras, a gente pode definir assim: sempre o metal vai se transformar em um cátion, sempre, ele vai ser o cátion, desse modo, e sempre o não metal vai se transformar num ânion. Tá ali, ó, ânion, desse modo, como você está vendo, justamente pela explicação que o professor deu acima. E este é o motivo pelo qual você tem aqui uma ligação caracterizada como ligação iônica, porque quando um metal e um não metal eles se conectam, se combinam, eles acabam se transformando respectivamente metal em cátion, não metal em ânion, e cátions e ânions são íons, exatamente. Então é uma ligação, pessoal, que está pautada, ou seja, é explicada pelo fenômeno da transferência de elétrons. Um fenômeno muito importante que, justamente por causa disso, é que nós teremos a combinação
de íons, ok? Então é isso que acontece aqui numa ligação iônica ou eletrovalente. O metal grandalhão, quando se aproxima de um ametal pequenininho, enxuto e com uma rica carga nuclear, vai acabar perdendo seus elétrons de valência ou o seu elétron de valência e o ametal vai acabar recebendo esses elétrons de valência. E formando assim um cátion e um ânion, como você bem viu. Tudo bem? Portanto, ligação iônica, a ligação entre metais e ametais, entre cátions e ânions, respectivamente, por isso o nome iônico. Só que tem um pequeno detalhe aqui que tem que ficar claro e a gente vai começar a trabalhar a partir de agora, queridos. Existe, por acaso, alguma fórmula estrutural? Existe, por acaso, alguma maneira a partir da qual seja possível prever as combinações entre estes íons? Por exemplo, para ficar muito concreta a minha pergunta para você, eu trouxe já um problema de questão, um problema de pesquisa, para você pensar comigo. Se eu unir, por exemplo, um átomo de berílio com um átomo de flúor, qual seria a composição, a proporção entre berílios e flúors? Eu teria 3 berílios para 4 flúors, 6 berílios para 3 flúors. Essa combinação se daria como? Se você olhar aqui atentamente para o exemplo anterior, você vai perceber que na união entre um sódio e um cloro, você teve uma proporção de 1 para 1. Um sódio se combinou exatamente com um cloro. A minha pergunta é, se fosse outro elemento, essa combinação seguiria também essa proporção de 1 para 1? Bom, queridos, a resposta para isso é, obviamente, não. E quem explicou para nós como funciona a detecção e determinação destas proporções foi um cientista em 1916 chamado Gilbert Lewis. Sim, Gilbert Lewis. Gilbert Lewis disse o seguinte: não são os gases nobres os estáveis da tabela periódica? Sim. Os gases nobres, por conseguinte, não têm 8 elétrons de valência? Sim. Logo, quem tem 8 elétrons de valência se estabiliza como os gases nobres. E por tal motivo, tá vendo ali como a gente já viu nessa aula aqui, e por tal motivo acaba, literalmente, apresentando estabilidade, apresentando tendência em formação, bem como os gases nobres apresentam. Então, o que o Gilbert Lewis fez? Criou a regra do octeto, na qual os elementos, eles, digamos assim, segundo Lewis, são regidos pela configuração eletrônica de um gás nobre. Ou seja, eles almejam ter o mesmo número de elétrons que os gases nobres têm, pois se os gases nobres são estáveis e os gases nobres têm 8 elétrons de valência, também serei eu, pobre elemento, né, do baixo clero, estável, se tiver estes 8 elétrons de valência. Vale aqui a pena ressaltar, pessoal, uma exceção, que é o gás nobre hélio, como a gente já viu nessa aula 4, se não me engano, que não possui 8 elétrons de valência. O gás nobre hélio possui 2 elétrons de valência. Portanto, existem alguns elementos na tabela que almejam o gás nobre hélio, porque tem configurações eletrônicas pouco expressivas, ou seja, poucos elétrons. Como, por exemplo, berílio, lítio, hidrogênio, são elementos que, por terem poucos elétrons, eles almejam a configuração do gás nobre hélio, e não de gases nobres mais expressivos, como neônio, que tem 10, argônio, que tem 18, e assim por diante. Tudo bem? Então é legal chamar a atenção para o termo octeto, que significa, obviamente, 8. 8 elétrons de valência. Nem todos os gases nobres possuem 8 elétrons de valência. Existe uma exceção chamada de hélio, e ele mesmo assim é um gás nobre, e em função deste motivo, existem elementos mais modestos que têm aí uma intenção de virarem, por assim dizer, hélio. Tudo bem? Eletronicamente falando, só eletronicamente. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, queridos, nessa regra do octeto, como funciona, o que eu posso prever a partir disso e como eu posso descobrir as combinações atômicas. O professor fez um esquema bem legal aqui para você, vou te mostrar, eu fiz um joguinho para ti,
que vai fazer com que o teu cérebro ele funcione de uma maneira mais instrumentalizada, ou seja, sistemática, estratégica, para você não se atrapalhar muito com as cargas e os elétrons de valência. Pois bem, regra do octeto. Como funciona essa tática? Bom, essa técnica, desculpa. Primeiro, os elementos de transição apresentam uma variação de comportamento muito expressiva. Então a regra do octeto ela não é muito condizente ou profícua para você prever comportamento de elementos de transição. Para estes, você vai precisar de uma outra regrinha que a gente já vai trabalhar, chamada de regra do Knox. Logo, logo chegaremos lá. Tudo bem? Pois bem, essa regra do octeto, ela se aplica muito bem para estes elementos e as suas respectivas colunas, evidentemente, que eu trouxe aqui para você no quadro. São os elementos representativos, como já conversamos antes em tabela periódica. Colunas 1 e 2 e as colunas 13 a 18. Veja que a coluna 18, coluna correspondente aos gases nobres, foi recortada porque eles não formam combinações atômicas. Deste modo, eu não posso colocá-los aqui. Por isso eu tornei o grupo dos representativos um pouco mais enxuto. Tudo bem? Bom, o que é interessante saber? Primeiro, eu fiz uma referência não ao lítio apenas, mas a todos os elementos da coluna 1 que começam com o lítio, todos os da coluna 2, magnésio, cálcio, trôncio, bário, rádio, todos os da coluna 13, boro, alumínio, galho, talho, índio e assim por diante, né? Índio e talho, e da coluna 14, carbono, silício, germânio, nitrogênio, fósforo, arsênio, enxofre, oxigênio, enxofre, selênio, flúor, cloro, bromo e assim por diante. Então, são as colunas destes grupos, ok? Representados aqui. Eu só fiz assim para ficar um pouquinho mais dinâmico e menos poluído visualmente, ok? Então vamos lá. Todos os elementos da coluna 1 apresentam um elétron de valência. Na coluna 2, 2 elétrons de valência. E na coluna 13, 3 elétrons de valência. Vejam algo bem interessante. Como estas colunas, majoritariamente, essas três aqui, esses três grupos, ok? Lítio e os seus predecessores, e os seus elementos, sequentes, berílio e os elementos que desenrolam, boro e os demais elementos. Todos esses elementos, eles são elementos grandes, átomos de elementos grandes, e por serem grandes têm tendência em doar elétron. Do que eu estou falando? Eu estou te falando, querido, que mesmo tendo esses elétrons de valência aqui, por serem átomos relativamente grandes, o comportamento padrão destes elementos é o comportamento dos metais, porque são átomos grandes, átomos na sua maioria, majoritariamente nos dois primeiros grupos, metálicos, e metais querem dar seus elétrons. E dando seus elétrons, eles atingem a estabilidade de gases nobres. Isso é muito importante. Mesmo que o boro não seja um metal, ele é um não metal relativamente grande. Por isso ele vai ter um comportamento semelhante aos metais. Podemos chamar o boro de uma exceção, tá? Uma exceção, evidentemente. E veja, do boro ao niônio, você vai ter, exceto o boro, todos os demais elementos da coluna 13 são metais. E por serem metais, têm tendência em doar seus elétrons. Então, o que eu estou tentando mostrar aqui para você? Elementos do grupo 1 têm 1 elétron de valência. Elementos do grupo 2, 2 elétrons na camada de valência. E elementos do grupo 3, 3 elétrons na camada de valência. No entanto, o comportamento deles, por serem majoritariamente metais, à exceção do boro, é o comportamento ou a tendência em doar seus elétrons. Portanto, quando eles se conectam aos outros átomos, átomos não metálicos, eles acabam cedendo seus elétrons de valência. Por isso, quando você conecta um lítio a algum outro átomo, ele vai sempre doar um elétron, o único elétron de valência dele. Isso vale para o sódio, isso vale para o potássio, isso vale para o rubídio e todos os elementos aqui desse grupo, césio e assim por diante.
Então, se eu tiver um metal do grupo 1 e esse metal estiver conectado a alguém, ele sempre estará dando o seu elétron de valência. Aí você me questiona, mas e onde entra o octeto nisso? Ué, você acabou de ver no exemplo anterior. Se o sódio doar o seu elétron de valência, esse aqui, tá vendo? Ó, ele vai ficar exatamente com 8 elétrons na última camada. E, por tal motivo, configuração eletrônica de gás nobre, o gás nobre hélio, que tem 10 elétrons. 2 na primeira e 8 na camada mais externa. O professor explica de um jeito muito simples. Claro, querido, claro. O sódio tem 11. O gás nobre mais próximo a ele é o neônio, que tem 10. Então, se ele doar o único elétron que ele possui, ele vira neônio eletronicamente. Tudo bem? Então, isso é bastante importante. Por isso, todos os elementos que se encontram aqui na primeira coluna, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, todos esses elementos, quando conectados a outros, estarão doando sempre o seu elétron de valência, o seu elétron mais distante. Já na segunda coluna, o comportamento é ao contrário. Você tem berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Estes elementos que estão na segunda coluna, quando eles se conectam a alguém, eles sempre doarão os 2 elétrons de valência que eles possuem, apresentando o que a gente pode chamar na química de carga fixa mais 2. Assim como o da coluna 1 tem carga fixa mais 1, ou seja, sempre dão 1 elétron quando se conectam a alguém, os da coluna 2 sempre darão 2, porque eles possuem 2 elétrons mais externos. E se você não está convencido da minha observação, posso mostrar para ti de um jeito super fácil. Veja, o magnésio ele tem 12 elétrons. Se ele tem 12 elétrons, caso o magnésio dê 2 elétrons, ele fica com 10, que é o mesmo número de elétrons que o neônio tem. Então, o magnésio fica isoeletrônico do neônio. Assim como todos os elementos aqui da segunda coluna, ao doarem 2 elétrons, vão ter o mesmo número de elétrons que os gases nobres possuem. Quer ver? Acompanha comigo. Berílio tem 4. Se ele dá 2, hélio fica com 2. Magnésio tem 12. Se ele doar 2, fica com 10, neônio. Cálcio tem 20. Se ele doar 2, vai ficar com 18, igual ao argônio. Então, sempre que esses elementos da segunda coluna doarem seus 2 elétrons de valência, eles acabam completando a camada anterior com 8 elétrons, assim como os gases nobres estão completos. Tudo bem? Pois bem, queridos, a mesma análise funciona para a coluna 13, a exceção do boro. Você tem alumínio, você tem galho, você tem índio, você tem talho e você tem lá por final o niônio. Todos esses elementos da coluna 13 são elementos majoritariamente metálicos, à exceção do boro. Mas como falei para você, o boro também se comporta aqui como uma exceção, tá? Quando você tiver boro conectado a alguém, você vai ter sempre ele com uma carga mais 3. A gente vai começar a entender isso melhor ao longo do desenvolvimento das ligações químicas, ok? O professor não foi negligente ao não colocar os elementos da 14. É porque os da 14 eles variam muito, pois aqui você tem um meio a meio. Você tem metade de metais e você tem metade de não metais. Então, na família 14, você tem uma variação de carga ou comportamento de mais 4 a menos 4. Existem elementos que doam 4, elementos que recebem 4, varia muito o seu comportamento. Então você não vai encontrar muitos elementos da família 14 nesse primeiro momento, formando ligações iônicas. Confia em mim. Já na 15, você já começa a ter uma grande expressividade de elementos não metálicos. E os não metálicos querem ganhar elétrons. Por quererem ganhar elétrons, eles obviamente são pequenos, têm carga nuclear alta, eles obviamente almejam os gases nobres. Então, olha como é fácil de entender. O nitrogênio, ele tem 5 elétrons de valência, como você está vendo aqui, ok? Veja, se ele ganhar 3, 5 mais 3 dá 8 elétrons de valência. Exatamente o que os gases nobres possuem. Então, os elementos da família 15 sempre tenderão a ganhar 3 elétrons para se transformarem em gases nobres, eletronicamente.
Haja vista que 5 mais 3, queridos, lembrando que o menos indica que são 3 cargas negativas, ok? Então, ó, 5 cargas negativas mais 3 negativas, o que acontece? Você vai ter 8 elétrons. A mesma premissa funciona para os elementos das famílias 16 e 17. Na 16, eles já têm 6. Se eles ganharem 2, ficarão com 8. Na 17, eles já têm 7. Se ganharem apenas 1, ficarão com 8 e conseguirão atingir um gás nobre. Portanto, o Lewis inventou uma explicação para o porquê dessa combinação ser exatamente uma combinação de um sódio para um cloro. E essa explicação é: se o sódio doar o seu elétron, ele completa a camada anterior com 8 elétrons e fica igual a um gás nobre, logo estável. Se o cloro receber o elétron do sódio, o cloro vai ficar com 8 elétrons na sua camada mais externa, com a mesma quantidade de elétrons que o estável átomo do elemento argônio possui. Então, o Lewis inventou uma explicação super plausível e didática para entendermos por que a combinação entre um sódio e um cloro é 1 para 1, porque você está ligando um elemento do grupo 1 com um elemento do grupo 17. No grupo 1, os elementos têm tendência em doar um elétron para virarem gases nobres eletronicamente, e no grupo 17, os elementos têm tendência em receber um elétron para virarem gases nobres eletronicamente. Tudo bem? Pois bem, dito isso, e depois de ter repetido tantas vezes, você está apto a, comigo, descobrir qual é a fórmula de um BeF, como você está vendo aqui. Vamos lá? Bom, existem várias maneiras para fazer isso. Para você não simplesmente demonstrar assim, pessoal, ó, berílio, 2 voltinhas, sabe? Assim, ó, 1, 2 voltinhas. Aí você coloca lá, ó, berílio. Pô, vai ficar muito cansativo, né? Aí você coloca 1, 2 elétrons, 1, 2 elétrons, assim. Pra gente não desenhar desse jeito, que é um jeito... Tudo bem, não é tão dispendioso para um átomo pequeno como berílio, mas se for um átomo grande, como por exemplo estrôncio, bário, vai ser terrível. E o que nos interessa não são os elétrons mais internos, mas os elétrons mais externos, que são 2 para todos eles. Ao invés de desenhar desse jeito, tá? Vou fazer até bonitinho aqui para você ver, ó. Vamos lá, deixa eu fazer bem bonitinho aqui para ti. Ó, vamos colocar aqui um berílio, tá? Vou pegar aqui o berílio para você. Tá ali o berílio. Copiou, colou. Colei o berílio, tá? Ó, coloquemos o berílio ali. Faz comigo aqui, ó. Faz aí no teu fichário do Naruto. 1, 2. Ah, eu não vou escrever assim, né? Olha o tempo que tá levando. Isso que tu tem aí teus brinquedinhos e tal, daí fica mais rápido. Eu não vou fazer assim na prova. E não precisa, querido, você não precisa escrever assim. Ao invés de escrever desse jeito, para ficar mais fácil, o Lewis inventou uma forma onde você apenas escreve os elétrons de valência. Então você vai escrever assim, ó, berílio, e você vai desenhar os elétrons de valência com X ou com bolinhas. Não entendi? Assim, ó, 1, 2, indicando justamente esses elétrons aqui que você tem, tá vendo? Ó, vou colocar assim para você, estes mesmos elétrons. Então, ao invés de desenhar desse jeito, é muito mais fácil você escrever assim, indicando que o berílio tem 2 elétrons de valência e, por tal motivo, ele tem muita tendência em doar esses 2 elétrons de valência. Tudo bem? A mesma explicação você vai fazer para o flúor, né? Então, eu vou fazer rapidamente aqui a mesma explicação. Ó, copiou, colou ali o flúor, olha ali que rapidinho. Colou o flúor, viu? Vamos lá, vamos colocar aqui as camadinhas do flúor. Deixa eu colocar aqui para você. Camadas do flúor, 1 camada, 2 camadas. Aí você coloca ali os elétrons do flúor. Pô, olha só, mesmo o professor já sendo bastante assim hábil com isso aqui, 3, 4, 5, 6, 7. Não foi uma coisa incrivelmente rápida. Então, ao invés de fazer tudo isso que o professor está fazendo, ó, a gente pode pegar esse mesmo flúor que o professor colocou aqui e escrevê-lo da seguinte maneira.
Ó, eu não vou escrever assim. Sabe como é que eu vou fazer o flúor? Eu vou colocar, ó, flúor, e eu vou distribuir os 1, 2, 3, 4, 5, 6, faltou 1, 7, 7. Eu vou distribuir estes 7 elétrons do flúor, sabe como? Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, ao invés de ter todo aquele trabalho, todo aquele transtorno de desenhar os 7 elétrons de valência desse modo, eu desenho os 7 elétrons de valência justamente assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fica muito mais fácil, muito mais prático e obviamente vai demonstrar para mim a mesma coisa. Tá? Então, fica essa sugestão, pessoal, isso é muito importante para tornar o nosso trabalho mais prático, mais rápido, para você poder fazer as suas combinações. Agora, veja, a minha pergunta é, quantos berílios e quantos flúors eu vou ter na proporção berílio com flúor? Como é que a gente faz isso? Bom, eu inventei um joguinho para você agora, para você conseguir, como eu posso lhes dizer, automatizar o seu cérebro. Isso vai ser super bom para você em inorgânica. Eu pretendo evoluir esse joguinho, hein? Eu vou evoluí-lo. Olha só como vai ficar bom. Óbvio que com elementos menores e tal é muito fácil. Agora, quando você começa a trabalhar com ânions compostos, super complexos, isso aqui ajuda demais. Então o professor inventou esse joguinho de conexão para ficar mais fácil o seu aprendizado, a sua compreensão. Olha que interessante, por favor, me acompanhe, tá? Veja, o berílio, ele é um elemento que se encontra aqui na segunda coluna da tabela, né? Então eu vou colocar aqui para você ver. Não sei se dá para ver ele. Ah, não dá para ver. Não dá para ver. Só eu tô vendo aqui. Tá? Deixa eu ver se eu coloco assim dividido. Também não tá dando para ver. Tá, então eu vou trocar a tela para você, ok? Beleza. O berílio, ele é um elemento que está na segunda coluna da tabela. Portanto, ele tem 2 elétrons de valência. E sabe o que ele quer fazer com esses elétrons para virar um gás nobre? Ele quer dar. Se ele quer dar esses elétrons para se transformar num gás nobre, vamos lá, vamos representar essa doação. Olha o joguinho que o professor inventou para você. Estou representando para você essa doação. Ele quer dar 2 elétrons. Então estou indicando aqui com os sinais de mais e colocando essas protuberâncias aqui na pecinha do berílio para você entender. Já o flúor, ele é diferente. O flúor tem 7 elétrons de valência e tem a capacidade de recebimento, de entrada, de ingresso, de apenas 1 elétron, para poder ficar como um gás nobre. Então eu mostrei isso para você aqui, desenhando o flúor exatamente desse jeito, desse modo como você está enxergando. Então, o nosso objetivo é encaixe perfeito, é fazer com que o flúor que você está vendo ali, ok, ele se encaixe no berílio e o berílio tenha os encaixes perfeitos. Veja, pessoal, se eu colocar apenas um flúor no berílio, eu não vou ter um encaixe perfeito. Porque está faltando aqui uma conexão para que o berílio se encaixe perfeitamente. Então, eu não vou poder ter uma proporção de 1 para 1 berílio e flúor. Por quê? Porque berílio e flúor não têm a mesma, wait for it, né? Valência, que é a palavra-chave aqui. Valência. O berílio tem uma valência de mais 2 e o flúor tem uma valência de menos 1. Então, na combinação berílio e flúor, sabe o que eu vou precisar? Sim, querido, eu vou precisar de 2 flúors para satisfazer um berílio. E aí eu vou ter, olha que coisa maravilhosa, o encaixe perfeito. Vamos fazer o encaixe perfeito ali. Ó, encaixou aqui, encaixa comigo esse aqui, e encaixou aqui. Pronto, você acabou de ver com a brincadeira do professor, de encaixe de pecinhas, o encaixe perfeito. Tá aí. Esse seria o que chamamos na inorgânica, não se assuste, fluoreto de berílio. Tudo bem? Então essa é uma técnica para você conseguir enxergar e fazer o seu cérebro se estimular a pensar em encaixes, enxergar as valências como regras para esses encaixes. Isso vai te ajudar bastante, ok? Bom, vamos lá então, continuemos aqui. Como é que eu posso... Eu não vou ter tempo para desenhar aquilo ali, professor. Como é que eu posso fazer de uma forma mais rápida? Tá, eu vou te ensinar 2 maneiras. A primeira maneira, então, se você não quiser desenhar tudo como o professor fez, é escreva aqui o elemento e os seus elétrons de valência. Tá, ó, colocou 1, 2. Agora coloque o ânion perto, desse modo, e coloque os elétrons de valência.
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Veja, o berílio, ele não se satisfaz com um flúor, porque um flúor pode receber apenas um dos elétrons do berílio, só um, como você está vendo, assim. Então, um flúor não satisfará um berílio, tá? Você vai precisar de mais um flúor para satisfazer o berílio. Então, vamos colocar outro flúor aqui, né? Vamos copiar aqui o flúor. Ó, copiou, colou o flúor, rapidinho, olha ali que coisa rápida. Colei o flúor aqui embaixo. Agora sim, querido, agora é só alegria. Esse elétron tem destino, esse elétron vem para cá, e a proporção que você vai ter é de um berílio para 2 flúores. Professor, tem uma técnica mais rápida? Sim, chamada de regra da tesoura. A regra da tesoura é uma das coisas mais incríveis que a química já fez e é super fácil. Como funciona a regra da tesoura? Basta você observar a carga do elemento em questão. Já não entendi, professor. Tá, olha o berílio ali. Onde é que está o berílio? O berílio está na segunda coluna. Tá, então vem aqui e pinta assim, coluna 2. Todo mundo da 2 sempre quer dar 2 elétrons. E onde está o flúor? O flúor está na coluna 17. Todo mundo da 17 sempre quer ganhar um elétron. Então, se você combina berílio com flúor, você vai combinar as cargas. Vamos lá? Mais 2 com a carga menos 1. Esse é um momento muito importante do que a gente chama de regra da tesoura, para o aluno não se atrapalhar. Coincidentemente, observe, a carga, o módulo da carga do cátion é igual ao número de átomos do ânion. E o módulo da carga do ânion é igual ao número de átomos do cátion. Então, ao perceber isso, os químicos fizeram o seguinte movimento. É o bom e velho, 2 para lá e 1 para cá. Você pega esse númerozinho e passa para cá, e esse outro número e passa para cá. Simples assim. E aí você descobre o quê? As proporções entre os átomos dos elementos da molécula, ou da partícula aqui no caso. Ó, você passou 1 para cá, tá vendo? Deixa eu colocar aqui coloridinho. 1 e 2 para cá. Bom, onde é que o aluno normalmente padece? Ele me questiona. Professor, e para onde foram as cargas? É o mais e o menos. Bom, isso é bem importante, tá, pessoal? Não, o mais e o menos só está indicando para você a doação e o recebimento. Essa técnica não é como na matemática, onde você vai multiplicar frações ou relacionar frações em igualdades. Não é isso. É uma coincidência. Coincidentemente, sabe o que é coincidência? É o acaso do destino. Meu Deus, você por aqui. É isso. Coincidentemente, esse número aqui de cima, só o número, sem o sinal, só o módulo, ele coincide como o número de átomos desse elemento e esse aqui coincide com o número de átomos deste. Então, na química, como uma técnica para facilitar a sua vida, nós usamos essa relação cruzada para descobrir a fórmula, caso você não queira distribuir todos os elétrons de valência. Tudo bem? Então, existem essas duas maneiras para você descobrir qual é a proporção entre os átomos da partícula. Seja pelos elétrons de valência que você tem aqui, assim, ó, seja pela regrinha da tesoura que você tem aqui do lado. Uma sugestão apenas, é legal que a URGS adora elétron de valência, porque eles gostam de perguntar para os alunos quantos elétrons de valência estão envolvidos nessa ligação. E aí muita gente acaba patinando, tendo dificuldade, e é super fácil. Quer ver? Você tem 2 elétrons de valência para o berílio, 7 para este flúor, mais 7 para esse flúor. Vamos contar juntos? 7 mais 7, 14. 14 mais 2, 16 elétrons de valência. Então, desse jeito você consegue enxergar o total de elétrons de valência, que são os elétrons da camada mais externa de valência, de todos os átomos constituintes da partícula. Tudo bem, pessoal? Então, em suma, o professor acabou de explicar para você
que, ó, como resolvemos o nosso problema aqui em cima? 1 berílio para 2 flúores. 1 berílio para 2 flúores. A proporção é de 1 para 2, como você acabou de ver, e a explicação está justamente nas teorias de Lewis. Tudo bem? Queridos, voltemos então para um outro exemplo e depois vamos fazer juntos o livro para você fazer comigo e corrigir, certo? Bom, ó, eu não vou fazer para o césio e para o fósforo essa representação, porque daria muito trabalho para 6 camadas do césio. E você sabe já, agora, como o professor falou para você, que o césio se encontra na coluna de número 1. O césio está lá embaixo, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio e césio. Então o césio está lá embaixo na coluna de número 1. Então você vem aqui comigo e escreve assim, ó. Ó, vou colocar bem grande aqui para a gente ver juntos. Césio. E o césio tem 1 elétron de valência. Então eu vou desenhar 1 como você está vendo. Agora, você vai procurar na tabela o átomo de fósforo. O fósforo está logo aqui abaixo do nitrogênio. Ali está o fósforo. Deste modo, você sabe que o fósforo é um elemento da coluna 15, que tem, por tal motivo, 5 elétrons de valência. E precisa de 3 para ficar com 8. Lembrando que os ametais ganham os elétrons e os metais os doam. Então você vai desenhar comigo o fósforo e você vai desenhar comigo também os 5 elétrons de valência do fósforo. Uma sugestão quando você for desenhar elétrons de valência, tentem colocá-los sempre em pares para facilitar a visualização. Então, como eu tenho 5, ó, eu coloquei um parzinho aqui. Tá vendo? Ó, vou colocar aqui, ó. Um parzinho aqui, outro parzinho aqui e um elétron sozinho ali. Então você vê que nesse átomo de fósforo, você tem 2 elétrons emparelhados aqui, 2 elétrons emparelhados aqui e você tem um elétron desemparelhado aqui embaixo, precisando de alguém. Então, ó, se você parar para pensar nos 8 elétrons do fósforo, quantos lugares faltam? Quantos preenchimentos faltam? Vamos fazer aqui uns balõezinhos para você ver. Ó, tá faltando elétron aqui, né? Deixa eu fazer aqui com uma outra canetinha para ficar chamar mais atenção. Tá faltando elétron ali, tá faltando elétron aqui e tá faltando elétron aqui. Então, nesses lugares faltam elétrons para o fósforo. Tudo bem? Pois bem, vamos fazer primeiro o joguinho que o professor inventou para você elucidar justamente isso de uma maneira, inclusive, lúdica, né? Tá aqui, ó. Esse é o joguinho fósforo e césio. Vamos fazer o encaixe de césio e fósforo de maneira que fique perfeito e não tenha nenhum espaço livre, nada sobrando. Vamos lá? Pois bem, vamos fazer aqui juntos então. Um césio não satisfaria o fósforo. Né? Por quê? Porque só conectaria um césio aqui e a gente não teria mais elétrons ou átomos de césio embaixo. Então eu vou precisar não de 1, mas de 3 césios para satisfazer o meu fósforo. Aí você coloca aqui, ó, um césio aqui, 2 césios aqui, 3 césios, eita, deixa eu voltar aqui, ó, pronto, 3 césios aqui. Prontinho. Agora você tem um fosforeto de césio, seria justamente isso. Você vai ter 3 césios combinados a um fósforo, com um joguinho bem bom para o seu cérebro começar a absorver isso de uma maneira mais acessível. Certo, queridos? Pois bem, então vamos lá? Um césio está aqui, né? Vamos colocar aqui para você. Vamos reproduzi-lo 3 vezes. Ué, mas por quê, professor? Ué, porque você vai precisar de 3 césios para poder satisfazer um fósforo. Então, o primeiro césio vai doar o seu elétron aqui para o fósforo. Vamos fazer aqui uma flechinha. Pronto. O segundo césio vai doar o segundo elétron aqui. E o terceiro césio vai doar o terceiro elétron aqui. Fechando justamente uma proporção de 3 césios para um fósforo. Quantos elétrons de valência a gente vai ter? 1, 2, 3.
mais os 5, 8 elétrons de valência nessa estrutura. Qual é a proporção? 3 césios para 1 fósforo. Faz com regra da tesoura? Claro, claro que sim, você vai fazer isso agora. Então você vai ter aqui, ó, vamos colocar o césio, deixa eu aumentar aqui para 13,5, fechou? Ó, césio e fósforo. Onde está o césio? O césio está na coluna mais 1. Onde está o fósforo? O fósforo está na coluna menos 3. Você vem aqui com toda a calma do mundo agora, seleciona o 1, seleciona o 3, assim, e faz o quê? Tesoura neles. Tesourinha aqui, tesourinha aqui. Faz a regra da tesoura. E com a regra da tesoura, com muita facilidade, você vai ter CS, né? CS é ótimo, né? O joguinho lá e tal. CS 3, tudo bem? Ó, deixa eu colocar aqui para você, tá? Apagou, fechou. CS3, P1. Essa é a proporção que você vai ter justamente aqui nessa estrutura. Certo, queridos? 3 césios para 1 fósforo. Ok? Então, eu espero que eu tenha me feito entender nessa parte da regra do octeto. E agora, no livro, você tem um pequeno tema para a gente fazer. Eu vou dar um tempinho para você. Peço que você, obviamente, pause agora esse vídeo e tente resolver os testes de fixação que você tem aí no livro. Ok? Então, faz uma pequena pausa. Pausa agora. Dá um tempinho. E eu já vejo isso contigo. Pode ser? Pausa aí, então. Deu? Fechou? Vamos lá, vamos corrigir então essas duas questões do livro. Ó, alumínio, onde está o alumínio? Você foi até a tabela e você localizou o alumínio comigo. O alumínio, ele está lá na coluna 13, então ele tem 13 elétrons de valência. O oxigênio se encontra na coluna 16, então ele tem 6 elétrons de valência. O oxigênio pode receber 2 elétrons e o alumínio tem que dar 3. Como eu encaixo alumínio com oxigênio? Ué, super fácil. Você puxa aqui, ó, 1 elétron do alumínio. Tá, vou fazer aqui com as setinhas para ficar mais acessível, ok? Ó, puxa um aqui, puxa outro, fechou esse oxigênio. Então você vai precisar colocar mais um oxigênio agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí você puxa esse elétron do alumínio. Agora faltou um elétron para o oxigênio. O que você faz? Você coloca mais um alumínio, ó, com 3 elétrons, desse modo. E aí você vai puxar aqui o elétron do alumínio para o oxigênio. Pronto, satisfez esse oxigênio, mas não satisfez por completo o alumínio. Então você coloca mais um oxigênio aqui e prontinho. Ó, aí você vai ter 6 elétrons doados e 6 elétrons recebidos. Tudo bem? Total de elétrons de valência, 18 mais 6, 24. Caso isso tenha sido muito cansativo para você, dava para ter feito, obviamente, com a regrinha da tesoura, assim. Al3, oxigênio menos 2. Passa o 3 para cá. Deixa eu colocar aqui com uma outra cor. Assim, passa o 3 para cá, passa o 2 para cá. Então, você vai ter Al2, oxigênio 3. Mesma coisa, mesma proporção, resposta da questão A. Questão B, cálcio e iodo. Mesma premissa, você escreve cálcio, 2 elétrons de valência. E aí você escreve iodo com 7 elétrons de valência. O cálcio doa 1 elétron para o iodo e o iodo já não tem mais espaço. Então será necessário que você tenha mais um átomo de iodo
para poder, obviamente, receber o elétron do cálcio, totalizando a proporção de 1 para 2. Agora, você pode fazer também, vou colocar assim para você copiar, o cálcio mais 2 e o iodo menos 1, que são suas respectivas colunas da tabela. Cálcio na segunda coluna, carga sempre mais 2, iodo na 17ª, carga sempre menos 1. Então você vai passar o 2 para cá, você vai passar o 1 para cá, e você vai ter cálcio 1 e iodo 2. Está aí a proporção e as respostas dos exercícios propostos no seu livro. Ok? Bom, queridos, então, visto isso, que é uma parte mais burocrática, a gente pode entrar agora na parte mais abrangente e ampla, que é a parte chamada de características da ligação iônica. Algo que a URGS adora ressaltar, trabalha muito e vale a pena você memorizar. A primeira coisa que é interessante salientar nas características são os, vamos lá, altos pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos. Altos pontos de fusão e ebulição. Tá? São bem elevados mesmo. Eu posso citar aqui para você como pontos, para você ter ideia. Deixa eu colocar aqui embaixo para ti um pontinho que eu sei aqui de cabeça. Ponto de fusão de sal de cozinha é de 800 graus Celsius. E o ponto de ebulição do sal de cozinha é de 1430, se não me engano. Então veja que são pontos super elevados, logo são compostos que na natureza têm estado sólido ou fase sólida. Outra informação bem interessante é a condução elétrica, né? Eles conduzem eletricidade só em circunstâncias bem pontuais. Então vou colocar aqui, ó. Conduzem eletricidade, apenas quando aquosos ou fundidos. Isso é muito importante. Primeiro, vamos começar salientando aqui, ó, apenas. É importantíssimo você destacar com a sua estabilo que é só nessas circunstâncias. Quando aquosos ou fundidos. Desculpa. Por que isso acontece? Vou explicar para você. Tá? Então, vamos supor que você tenha aqui sódio, tá? Vou colocar ali o sódio para você, e aqui você tenha o cloro, cloreto de sódio. Quando as águas elas passam a interagir com essas estruturas, ó, a água vem aqui e interage, cloro, estou interagindo com você. O que acontece? Essas águas que interagem justamente com esses íons, elas acabam gerando o quê? Um processo de, isso, de quebra, de cisão. E daí as águas acabam fazendo esse processo de cisão, como você está vendo, assim, e elas retiram justamente o cloro, retiram justamente o sódio, assim, ionizando eles. Então eles acabam virando íons desse modo, se separando e virando íons nesse processo. Então o sódio fica positivo e desculpa, me expressei mal, não virando íons, mas libertando os íons. E aí você tem íons livres. E se você tem íons livres, você tem nada mais, nada menos que cargas elétricas livres. E se você tem cargas elétricas livres, elas são capazes de serem conduzidas para uma diferença de potencial. Então elas podem transitar de um lado para outro, gerando corrente elétrica. Então, corrente elétrica é corrente de carga elétrica. E quando você tem íons livres, você tem cargas positivas e cargas negativas indo para locais específicos. Deste modo, você tem o que chamamos de
corrente elétrica. Galvani descobriu isso a duras penas, profanando túmulos e teorizando a força elétrica animal. Viu-se que os cadáveres eles tinham impulsos ou contrações musculares quando tomavam choques, por causa do seu tecido muscular, que era irrigado com altíssimas quantidades de eletrólitos, que são justamente esses íons separados que ficam, obviamente, em solução. Vamos usar essa nova palavra agora para o nosso vocabulário? Eletrólitos, que são íons em solução. Então, quando você está fazendo uma atividade física e você toma Gatorade, por exemplo, você está tomando um repositor de eletrólitos, eletrolítico, porque você está suando muito e está perdendo muitos íons de sódio, de potássio e assim por diante. Então, seu organismo está com pouca carga elétrica para fazer impulsos elétricos que, obviamente, regem toda a sua atividade fisiológica e celular. Portanto, peço por favor que você não esqueça dessa palavrinha. Eletrólitos são esses íons que ficam soltos em solução. E por que eles conduzem corrente elétrica quando aquosos? Porque quando você joga em água, a água solvata, que é a ação do solvente, e faz com que os íons se rompam, dissociando-os, outra palavra para essa separação, dissociação, e ao se dissociarem, você tem cargas elétricas livres. E essas cargas elétricas livres é que podem ser conduzidas para diferenças de potencial, certo? A mesma coisa acontece com a fundição. No entanto, no processo de fusão ou fundição, você vai ter a ação do calor e não da água exclusivamente, né? Então aqui você vai ter a separação dos íons por intermédio do calor e não por intermédio da água. No entanto, se você colocar fios em sal sólido de eletricidade, evidentemente ele não vai conduzir corrente elétrica. Agora, se a solução estiver dissociada, você vai ter condução de corrente elétrica. Tudo bem? Ou seja, em solução aquosa ou fundidos. Certo, queridos? Então tem uma ótima propriedade super importante. Outra coisa que é essencial, pessoal, é a formação dos cristais, que a gente chama de retículos cristalinos. Então eles formam retículos cristalinos. Se isso ficou difícil de entender, a gente pode dizer assim: formam cristais. Nada mais que isso. Tá? Então eu vou colocar aqui embaixo, assim com uma outra cor, cristais, deste modo. Tá? Como é que funciona? Ó, funciona assim. Quando os íons eles começam a se conectar, vamos supor que você tem um sódio e um cloro. Você sempre vai ter um átomo de cloro ligado a um átomo de sódio, tá vendo? Ó, sempre um verdinho com um roxinho do lado. Porque positivo atrai negativo, formando exatamente uma estrutura como essa aqui que você vai ver nos substâncias. Deixa eu ver aqui para você. Essa aqui, ó. Tá vendo ali em cima? Exatamente assim. Ó, um sódio com cloro, um sódio com cloro, um sódio com cloro, um sódio com cloro. Então, se você observar isso tridimensionalmente, ele vai formar estruturas como essa, cúbicas, onde cada vértice do cubinho corresponde, obviamente, a um íon diferente, né, de carga oposta. E você pode ter, por este motivo, 3 tipos de cubos diferentes. Um cubo fácil e simples, onde cada ponta tem justamente um íon, que a gente chama de cubo simples, ou estrutura cúbica simples. Uma estrutura cúbica que vai aprisionar um íon, que é muito comum, por exemplo, no rubi, em alguns clássicos minerais e pedras preciosas. Então, ó, isso é um cubo, ok? Tá aqui o cubo, como você está vendo. Cada vértice do cubo seria representado, evidentemente, por um íon. Então, quando ocorre isso, deixa eu planificar aqui para você. Tá, vou tirar aqui. Fechou? Ó, você pode ter aprisionado dentro do cubo, tá vendo aqui o cubo? Ó, dentro do cubo você pode ter aprisionado um íon. Então eu vou mostrar aqui para ti. É como se você tivesse aqui, ó, um íon terceiro e você colocasse ele, ó, viu só? Dentro do cubo. Isso a gente chama de cúbica centrada. Tudo bem? Cúbica centrada, que é um corpo centrado
ali no meio, então cúbica centrada ou cúbica de corpo centrado. E, eventualmente, você pode ter também alguns íons nas faces do cubo. Então eu vou planificar ele, olha as faces, quantas faces você tem num cubo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Em cada face aqui no meio fica preso literalmente um íon, e esse íon obviamente vai gerar a gente chama de impureza desse cristal, que é engraçado porque é a impureza que faz com que a pedra seja mais rara ou menos rara. Mas isso é um assunto para um outro momento, uma aula de mineralogia, caso vocês queiram. Tá? Nesse momento, o professor só explica para você o que é uma cúbica simples, cúbica de corpo centrado ou cúbica de face centrada, como a gente acabou de ver aqui agora na prática, né? A gente gosta de prática, é isso aí, queridos. Então, essa é uma estrutura cúbica de corpo centrado. Vou colocar aqui para ti. Cúbica de corpo centrado. Corpo centrado. E essa aqui é uma cúbica também, estrutura cúbica, mas uma cúbica de face centrada. Tá? Cúbica, face centrada. Vou escrever aqui para ti. Centrada. Então, em cada face da estrutura cúbica, você tem ali um íon e tal. Pois bem, então encerramos aqui essa etapa. Você vai ver agora no seu vídeo o cartãozinho com as etapas da aula. Essa é a segunda etapa, a etapa sobre as ligações iônicas especificamente, onde o professor contou para você o que é uma ligação iônica entre um cátion e um ânion, explicou para você a teoria de Lewis para explicar as proporções, fizemos exercícios e passei para você também as características destes compostos iônicos, falando de estruturas cúbicas simples, corpo centrado, e cúbica de face centrada, ou cúbica face centrada. Tudo bem, queridos? Então, essa foi a nossa segunda parte.